Olá, meu nome é Michel e hoje eu vou apresentar para vocês como funciona um rally de regularidade Cronos. O rally de regularidade ele é uma prova automobilística no qual o objetivo da equipe, piloto e navegador, é seguir o trajeto determinado pela organização, mantendo as médias horárias pré-estabelecidas e seguindo todo o caminho determinado pela organização. Normalmente esse rally ele é feito em estradas que estão abertas ao trânsito, por isso temos que tomar bastante cuidado aí em relação à navegação. A largada dos veículos ela é feita sempre de 30 em 30 segundos. Então, dessa forma, existe um intervalo entre os veículos e normalmente não ocorrem ultrapassagens dentro do rally. Por quê? Porque uma prova ideal, todos vão largar com um intervalo e se todos têm que seguir uma média horária igual, eles vão manter esse intervalo durante a prova. Se algum carro chegar para ultrapassar, é só você deixar passar, porque provavelmente esse carro chegou, ele está atrasado ou ele errou o caminho. Então você pode deixar passar que isso não vai atrapalhar o seu rally. As equipes, na verdade, elas vão competir contra a sua própria capacidade de estar seguindo a planilha de navegação, de estar mantendo a média e seguindo o caminho. Então o rally de regularidade ele é uma prova onde a equipe ela tenta manter sempre ali no caminho e no horário exato. Questão da velocidade. A gente é muito questionado com a questão da velocidade, porque o pessoal na hora que fala de rally entende, é um rally que vai sair todo mundo correndo. Não é. As médias de velocidade elas vão alterar durante a prova e essas médias elas são definidas por nossa equipe de acordo com o tipo do terreno. Se a gente vê que é um terreno que é um pouco mais buracado, uma estrada onde não passam dois carros com tranquilidade, a gente abaixa essa média de velocidade. A máxima velocidade que vocês vão ter no rally é 60 km por hora, mas isso numa estrada onde passa 2, 3 carros, uma estrada muito boa, onde você tem visão se tiver vindo um outro veículo. Quando for passar trechos perigosos ou passar na frente de sedes de fazenda, a gente vai abaixar essa velocidade. E todos têm que cumprir as velocidades que estão na planilha. Tudo isso para manter a segurança dos integrantes, dos participantes do rally e também de toda a comunidade por onde a gente vai estar passando o evento. No rally de regularidade a gente não tem um mapa que a pessoa vai seguir. Então como que eles vão saber? Toda a prova ela é determinada por uma planilha. Então nessa planilha, cada linha da planilha, ela conta todas as informações que o competidor precisa saber. A distância, que é o odômetro do carro que vai ter naquele local, a tulipa, que é o desenho, que é a referência de onde ele vai estar chegando, se ele tem que virar, se ele vai passar reto, se tem alguma informação como um mata-burro, alguma coisa, o tipo do trecho, o tempo que ele tem que chegar naquele lugar e alguma observação que a gente achar que é importante, como observação de perigo ou alguma coisa que a gente não conseguiu colocar na tulipa. O que é essa tulipa? A tulipa, ela é o desenho do local que você vai encontrar. Então, ela tem uma bolinha e uma seta. Bolinha é o lugar onde você está nesse momento e a setinha é para onde você tem que ir. Uma coisa importante é que quando a gente desenha essa tulipa, a gente sempre tenta manter os ângulos do desenho mais próximos do real. Então, com isso, se a gente desenhou que você vai fazer uma curva 90 graus, confiem que essa curva vai ser muito próxima ao desenho que a gente colocou. No trecho, na primeira coluna, que é a distância, vocês vão estar ali marcando qual que é o odômetro do seu veículo que vai estar onde você vai encontrar aquele desenho. Nos trechos, a gente tem vários tipos de trecho. Então, nele pode ser um trecho de deslocamento, um trecho de neutro ou um trecho de média, que é um trecho de velocidade. A gente vai explicar cada um. A gente também tem uma coluna com o tempo. Como é uma prova de regularidade, você tem que tentar passar naquela tulipa, naquela distância, no horário exato. Exato que eu digo em segundos. Se você passa 1 segundo adiantado, você vai perder ponto. Se você vai passar 1 segundo atrasado, você também vai perder ponto. E nas observações, fique bem atento se tem alguma observação, por exemplo, de perigo, é onde a gente vai estar colocando essa informação. Como eu disse, a planilha ela é dividida hoje em 3 tipos de trechos diferentes. Você tem um trecho de deslocamento, um trecho de neutro e um trecho de velocidade. O que é um trecho de deslocamento? É um trecho onde o competidor ele tem um tempo fixo para andar uma determinada distância. Para que a gente usa isso? O rally, quando a gente vai pegar uma parte de asfalto, por exemplo, uma rodovia, a gente vai determinar que você vai ter que andar ali 2 km. A gente coloca um tempo que você consiga trafegar naquele asfalto, aqueles 2 km, de forma tranquila e segura. Porque a gente não sabe o que o competidor vai encontrar naquele trecho. Ele pode encontrar um caminhão, alguma coisa que ele não consiga ultrapassar e tem que ir devagar. Esse tempo de deslocamento ele é
sobrando. Então vocês vão chegar no final do deslocamento, possivelmente com o tempo sobrando, vão parar o veículo no final do deslocamento, esperar dar o seu horário ideal no cronômetro e continuar a prova. O trecho de deslocamento ele é um trecho onde não tem PC, onde não tem ponto de controle. Então nele você não precisa preocupar em andar no horário exato, você pode chegar lá antes. Trecho de neutro. O trecho de neutro é onde o competidor tem que chegar, parar o veículo, esperar passar aquele tempo para depois seguir o rally. Normalmente esse trecho de neutro é onde vocês vão estar assistindo às palestras, às apresentações dos produtos que vão ser apresentados durante o rally. Então você vai chegar, pare seu carro normalmente na ordem que você já chegou, desçam do veículo e vá até os stands e até as tendas onde vão ser apresentados os produtos. Fiquem atentos com o seu tempo, porque ninguém vai estar avisando que vai estar o horário de você sair. Então o navegador fica atento aí com o horário de relargada de vocês. Acabou o neutro, vocês já vão ter que estar saindo para continuar a sua prova. E o terceiro trecho é um trecho dos mais importantes, que é o trecho de velocidade. Qual que é a diferença desse trecho? Nesse trecho é onde os competidores ali, o piloto e o navegador, tem que tentar andar na velocidade média que a gente colocou na planilha e seguir todo o trajeto. Então é nesse trecho que serão medidos os tempos dos competidores para a apuração da prova. Então é no trecho de velocidade que você tem que andar o mais exato possível no horário, para você não perder ponto. A planilha, ou o livro de bordo também, que pode ser chamado por alguns competidores, ela é descrita com 5 colunas. Então na primeira coluna a gente tem a distância. Essa distância, ela é o odômetro do veículo, que você vai estar confirmando se você chegou naquele ponto. Então, se você tem na planilha 1.5, quer dizer que no odômetro do seu carro, quando você chegar naquele exato lugar, tem que estar marcando 1,5 km ou 1,5 km. No caso de vocês, como o veículo de vocês ele vai marcar de 100 em 100 metros, as distâncias da planilha normalmente vão estar de 100 em 100 metros. Na segunda coluna a gente tem as tulipas, que é os desenhos. Bolinha onde você está, setinha para onde você tem que ir. Então fica muito atento aí na questão dos ângulos, tá? E a bolinha é exatamente naquela quilometragem que está marcando, não é depois. Na terceira coluna, a gente vai ter o tipo do trecho, se ele é um trecho de deslocamento, de neutro ou de velocidade. Se for deslocamento, ele vai ter o tempo de deslocamento que você tem que fazer até na mudança de trecho, ou seja, se você entrou na rodovia, está lá, deslocamento de 5 minutos, você vai estar deslocando até aquele trecho virar um trecho de velocidade ou um trecho de neutro. Então todo aquele pedaço é um trecho de deslocamento. Se lá no trecho tiver um V e um número, por exemplo, V30, quer dizer que aquele trecho é um trecho de velocidade onde você tem que andar com a média de 30 km por hora. Atenção, isso não é velocidade máxima, é uma velocidade média. Quer dizer que se você teve que tirar o pé um pouco, diminuir a velocidade para passar num buraco, quer dizer que você vai ter que acelerar um pouco para poder chegar naquela média. Então, essa é uma velocidade de referência apenas. Se você chegar num trecho que é de neutro, você vai ter um N e o tempo que você tem que ficar parado. Então, atenção, se você chegar lá com 1 hora e o neutro é de 20 minutos, na hora que der 1 hora e 20 no seu cronômetro, você já tem que estar continuando a prova. E a gente tem a quarta coluna, que ela é a coluna mais importante da planilha. Ela é a coluna de tempo, ou seja, toda a sua prova, a parte de cronometragem, para não saber se você está perdendo ponto ou não, a gente olha em relação ao tempo. Então, muito atento quanto a isso. Você vai ter um cronômetro no painel do seu carro e toda vez que você passar numa referência, que é uma linha da planilha, você tem que comparar. Cheguei nesse lugar no tempo exato? Se você chegou atrasado, você sabe que tem que acelerar mais um pouco para andar à frente e você está no horário exato. Se você chegou nesse trecho adiantado, você sabe que tem que andar um pouco mais devagar para poder chegar no tempo na próxima referência. Na quinta coluna, a gente tem as observações. Para que serve essa coluna de observações? Nela a gente vai colocar todas as informações que a gente não conseguiu colocar na tulipa, não conseguiu colocar no desenho. Então, por exemplo, alguma lombada, ou carros parados à frente, ou alguma tensão, que é uma curva fechada, curva com cascalho. Alguma observação que a gente não conseguiu colocar no desenho, a gente coloca na observação. Uma coisa muito importante também que tem na observação é as indicações de perigo. Essas indicações, elas são por caretinhas ali, umas caveiras,
E dependendo do número de caveiras, é a quantidade de perigo, vamos falar assim, daquela região. 1 é atenção, 2 é cuidado e 3 ou mais é perigo. Então, fique bem atento nessa questão das caveirinhas ali, que são as indicações de perigo. Se o navegador viu que numa próxima referência já tem aquela indicação, avise para o seu piloto antes de chegar naquela referência, para evitar qualquer susto aí ou problema maior. Na coluna do tempo também vocês vão ter um T com o número do trecho, isso para vocês ficarem mais atentos e para saber aonde vocês estão. E toda tulipa, todo desenho também você tem o número da tulipa. Então caso você se perca ou caso o carro estrague, você tenha que conversar com a gente da organização, é muito fácil falar, a gente está na tulipa número 400. A gente vai saber exatamente qual parte do rally você se encontra. Isso facilita para o apoio a vocês. Uma coisa importante também é a marcação da planilha. Se você tem um certo tempo, se a planilha foi entregue um pouco antes, você tem uma vantagem que você pode estar marcando a planilha. O que eu indico? Marque ali algumas viradas, por exemplo, que senão você vai continuar seguindo reto e pode passar direto. Então, marque ela ali com uma canetinha. Marca principalmente os trechos onde tem as caveirinhas de perigo, isso é importantíssimo. Já uma dica importante aí, a planilha ela é um livro, um caderno, onde vocês vão estar passando folha a folha as referências da prova. A referência elas começam de cima da folha e vão para baixo, quando você virar, mesma coisa, começa de cima e vão para baixo. Toda referência que já passou, quando ela passou, você risca ela. Para que serve isso? Dentro da mesma folha você pode ter a mesma quilometragem, ou seja, você pode ter a quilometragem 1.2 e continuou, e algum trecho a gente mandou você zerar o seu odômetro. Então o odômetro do seu carro vai zerar e vai continuar, começar a marcar novamente. Então por que a gente fala para você zerar? Porque se você se distrair e voltar e tiver 2 pontos ali com a mesma quilometragem, você pode se confundir em qual parte da planilha você está. Então passou a referência, risca ela que você não tem esse problema. Eu falei que vocês vão estar usando odômetro, cronômetro, mas que equipamentos vocês vão poder usar? No rally de regularidade é permitido usar o odômetro do carro para marcação de quilometragem, pode usar um GPS, não tem problema, pode usar um aplicativo de celular que marque o odômetro, também não tem problema. Vocês vão estar usando um cronômetro disponibilizado pela Cronos, que vai estar pregado no painel, para você controlar ali o seu tempo desde a largada. O cronômetro ele nunca é zerado. Uma coisa para ficar bem atento. Cronômetro é o que vai estar marcando o tempo. Odômetro é o que marca a quilometragem do carro. O odômetro do carro, o piloto às vezes vai ter que zerar. O cronômetro que marca o tempo nunca é zerado. Aí já vai uma dica. Quando a gente for iniciar a prova que a gente vai startar o cronômetro, startem também o cronômetro do seu celular, por exemplo, ou do seu relógio. Porque durante o evento, às vezes, o navegador pode esquecer, ir lá e apertar o relógio, o cronômetro, pode bater o joelho nele e pausar. E como eu disse, o tempo da prova é a sua referência, se você está atrasado ou adiantado. Se você pausar ou fizer qualquer coisa no cronômetro oficial, você tem como pegar o cronômetro do seu relógio, do celular e continuar a sua prova sem problema. A única coisa que não é permitido é a utilização de equipamentos de navegação integrada. São equipamentos usados para rallies mais oficiais, onde vai estar te falando ali metro a metro se você está atrasado ou adiantado. Como o intuito do rally empresarial é a gente apresentar os produtos, a gente ter um dia divertido e dinâmico ali, todos têm que estar no mesmo nível de competição, desde o mais experiente até o pessoal que é a primeira vez que corre. Então, por isso que é limitado a somente esses equipamentos que a gente falou, podem ser utilizados. O rally de regularidade ele é um rally de equipe. Qual que é o mínimo de equipe que a gente precisa? Vocês vão ter o piloto e vocês vão ter o navegador. A gente pode ter outras pessoas no carro, que a gente chama de Zequinha, que é os que vão no banco de trás só dando palpite, mas esses oficialmente eles não fazem parte da equipe em si. O navegador, o que é a função do navegador? O navegador ele vai estar no banco do passageiro e vai estar com a planilha. A função dele, como o nome diz, é passar para o piloto todas as informações da planilha. Então ele que vai falar, a 200 metros a gente vai ter que virar à direita, a 100 metros a gente tem uma lombada. Cuidado que você está andando a velocidade alta, a baixa velocidade. As informações de perigo também é passada pelo navegador, porque como o piloto não consegue estar vendo a planilha e pilotando ao mesmo tempo,
Todas essas informações cabem ao navegador passar para o piloto. E o interessante também é ele fazer alguma contagem regressiva, ó, 100 metros a gente vai virar, 50 metros, ó, nós vamos virar ali na próxima direita. Todas essas observações aí é feita pelo navegador. O piloto, como o nome diz, ele é responsável pela condução do veículo e também seguir todas as orientações do navegador. O piloto não pensa que ele vai ter uma vida fácil. Ah, eu só vou dirigir. Não, vocês vão ver que manter a média exata ali, segurar o pezinho ali para não acelerar, é complicado. Tem hora que a estrada abriu e você vai ter que manter ali 40 km por hora. Então vai ter que segurar o pé, o navegador tem que ficar orientando o piloto, mas o piloto tem que ficar atento nisso aí, manter essa média, porque se você passa adiantado, vocês vão ver que você vai perder mais pontos que se você passar atrasado. Então é isso, piloto, siga as orientações do navegador. Se ele te julgar numa fria, você errar, depois que terminar o rally vocês acertam, mas durante o rally você presta atenção e obedece o navegador. Trabalho em equipe. Como eu disse, o rally de regularidade, ele é uma prova de equipe. Não adianta você ter o melhor piloto se o navegador te jogar no lugar errado. Não adianta ter o melhor navegador se o piloto não seguir as orientações do navegador e não conseguir andar na velocidade média que é a daquele trecho. Então, o trabalho em equipe no rally de regularidade, ele é importantíssimo. No final a gente vai ver que assim, a equipe campeã foi a equipe que teve o melhor entrosamento entre piloto e navegador e com isso conseguiu fazer uma prova mais regular. Para esse trabalho em equipe ser fácil, usem expressões curtas, então não precisa falar o navegador, falar, dá 200 metros, você vai ver uma lombadinha, 3 árvores, vai pra... Não, 200 metros vai virar à direita. E uma coisa importantíssima para o navegador, use a mão. O ser humano, ele é muito visual. Então você pode até falar a direção errada para ele, esquerda, direita. Se você apontou para o lugar que tem que virar, o piloto não está nem aí do que você está falando, ele vai entrar onde você mandou. Então, usem a mão para indicar, isso aí facilita muito para vocês durante a navegação. Eu estou falando o tempo inteiro que vocês vão perder ponto, mas como que vai funcionar a apuração do rally de regularidade? No rally de regularidade, vence quem perde menos ponto. Então, quando você começar a prova, você está zerado, ninguém perdeu ponto. Mas, durante o trajeto, a nossa equipe colocou vários pontos de controles virtuais, vocês não vão ver ninguém. Eles foram marcados, os waypoints, via GPS, todo o trajeto que vocês vão fazer, ele foi mapeado por nossa equipe com o GPS, e em alguns trechos, a gente colocou os pontos de controle. Naquele ponto, que é uma referência, você tem que estar passando o horário exato. Vamos falar que uma prova aí teve X PCs, que são os pontos de controle. Se você passa num ponto de controle daquele 1 segundo atrasado, você vai perder 1 ponto. Se você passa naquele ponto de controle 1 segundo adiantado, você perde 3 pontos. Então, melhor andar um pouquinho atrasado do que acelerar demais e perder 3 vezes mais pontos. Então, fiquem atentos com isso. No final da prova, a gente vai somar todos os pontos que vocês perderam em todos os PCs e a equipe que perder menos pontos vai ser a equipe vitoriosa. Mas como que eu vou saber que vocês perderam esses pontos? No carro de vocês, a gente vai colocar 2 equipamentos de GPS no painel do carro de vocês. Esses equipamentos, eles são somente de cronometragem, eles não são de navegação. Eles vão estar marcando vocês segundo a segundo todo o trajeto que vocês vão fazer. Ao final da prova, a gente vai retirar esses equipamentos e vamos baixar todo o trajeto que você fez para saber aonde realmente você perdeu ou não ponto. Se você por algum acaso precisar abandonar o rally durante o rally, tive algum contratempo, vou ter que abandonar, meu carro estragou. Lembre-se de retirar o GPS e o cronômetro para devolver para a organização antes de você ir embora. Umas dicas de navegação agora para vocês que às vezes podem ser a primeira vez que vocês estão navegando. A planilha, como ela é um caderno, vocês já viram que para a gente passar folhas num caderno, a chance de você passar 2 folhas ao mesmo tempo é muito grande. Então, o que é uma dica importantíssima? Dobra as orelhinhas, faz umas orelhinhas nas pontas das folhas, porque com isso facilita para você estar virando a folha e não correr o risco de passar 2 folhas e mandar o seu piloto para o lugar errado. Então, marca também ali os alertas de perigo, tudo para você ter uma navegação mais tranquila. Como eu disse, quando a gente for startar o cronômetro, starte também o seu
relógio, o cronômetro do relógio ou o cronômetro do seu celular para você não ter problemas aí. Durante a prova eu também disse que a gente vai ter que às vezes zerar o odômetro do carro, uma coisa importantíssima. Tem alguns veículos que apertando lateralmente você vai zerar. Outros, o zeramento é no meio do painel. Não enfie o braço no meio do volante para fazer esse zeramento, porque normalmente você vai estar com o veículo em movimento. Se você passa o braço e tem que fazer um movimento brusco no veículo, você não consegue. Então, se for zerar o odômetro, se o carro for no painel, passe o braço por trás do volante, que isso vai deixar você livre com o controle do carro enquanto você está fazendo o zeramento do odômetro. Encha o tanque antes da prova, porque a prova depois que starta você não vai ter um tempo para parar, ir lá no posto e voltar. Completa a água do limpador de para-brisa, é importante, você não sabe que situação que você vai pegar. Você pode estar atrás de um carro que tem muita poeira, você pode estar pegando chuva, barro. Então complete a água do limpador. Não siga os outros competidores, porque o que pode acontecer? Era para virar, o seu navegador mandou você virar, mas o carro da frente está 30 segundos, você conseguiu ver ele passou direto. Então, se você também passa direto, além de um carro errado, agora a gente tem 2 carros errados. Então não siga o carro da frente, siga as orientações do seu navegador. Mas vamos falar assim, eu errei, eu passei direto, o que eu faço agora? Você tem que lembrar de 2 situações. Se você errou, você andou ali 100 metros errado. Você vai ter que voltar 100 metros e depois virar. O que vai acontecer com o seu odômetro? O seu odômetro, ele marcou 100 metros, depois marcou 100. Na hora que você virar, seu odômetro já vai estar dando um erro de 200 metros. Então o navegador tem que ficar atento para ir descontando esse erro seu até a gente zerar e eliminar aquilo ali. E a parte mais importante de quando você erra e tem que voltar. Lembre-se que você pode ter um carro 30 segundos atrás de você. Então, errou, não engata uma ré e volta correndo. Fique atento, engata a ré, verifica se o carro que está atrás não está próximo, se ele está te vendo, se tem poeira. Então faça essa volta tranquilo, de forma segura. Não é você gastar ali 2, 3 segundinhos a mais que vai fazer a diferença. Pense sempre na segurança de você e da sua equipe. Como eu disse, a boa comunicação entre piloto e navegador vai ser o diferencial para vocês fazerem uma boa prova. Então, fiquem bem atentos aí nessa questão da comunicação, fiquem tranquilos, o objetivo nosso é que vocês tenham um dia bem divertido, bem dinâmico, que aprendam bastante e que no final do dia a gente chegue todo mundo bem, sem nenhuma ocorrência, ok? Então, um abraço a todos e bom rally!